Bom, pessoal, estou trazendo aqui para vocês uma novidade, tá certo? Que é o nosso curso de como montar uma empresa de digitalização, agora em DVD, para que se tenha maior viabilidade de se assistir na sua casa, no seu trabalho, na empresa, ok? Uma forma de dinamizar e viabilizar novos negócios, não só aqui no estado do Ceará, mas também em outros estados aí no país. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Justo Dantas, certo? Eu sou o diretor da empresa Digital Soluções. Já temos 8 anos de aplicabilidade no mercado, tá certo? De gerenciamento eletrônico de documentos, digitalização, e desenvolvemos também cursos de digitalização e também de gerenciamento eletrônico de documentos pela internet. Muitos vão conhecer nossos cursos, né, que são geralmente na semana ou aos sábados, né, pela manhã, e são cursos que nós geralmente fazemos ao vivo, cursos, né, então nós viabilizamos esses treinamentos, né, através de uma plataforma de convergência, onde conseguimos unir os slides, o chat, vídeo e áudio, certo? Então esses cursos acontecem geralmente durante a noite ou no final de semana. Como muitas pessoas não tinham esses horários abertos, nós começamos a pensar em lançar esse DVD para que vocês pudessem assistir em momentos oportunos, que tivesse realmente como dar viabilidade ao negócio de digitalização ou de JET. Vamos começar de forma bem simples, tá certo? E dando ênfase a quem está realmente começando nessa área, como começar, como investir, como aplicar de forma correta o seu investimento, né? Não trazendo para você produtos de grandes proporções, que às vezes traz uma certa condição geralmente de não dar certo pela inviabilidade comercial. Então nós vamos tratar aqui de assuntos bastante comerciais, de como atender, de como chegar no cliente, qual o tipo de preço, tá certo? Dando mais condições de vocês escolherem de forma correta esses seus fornecedores e atender bem os seus clientes. Então vou começar aqui falando um pouco do GED, tá certo? Que é um sistema, uma solução, né, que agrega valor de gestão, né? Ainda no país nós não temos uma legislação que coloque diante da gente que digitalizou esse documento, tem validade, então ele ainda é uma ferramenta de gestão apenas. Então ele vai conseguir gerenciar as informações da empresa, né, de forma que todos os usuários, todos os agregados àquela empresa ou não, consigam acessar esses documentos através de permissões, de nível de acesso, e até mesmo falar do GED que a gente pode ter aí em CD ou em DVD, como está sendo muito feito por advogados ou por contadores hoje no país. Então tem muito sistema de gerenciamento hoje, inclusive em DVD. Queria falar um pouco também de como isso se torna uma estratégia de negócio rentável, tá certo? Através de negociações, através de busca, primeiramente o estudo, a busca do conhecimento. Isso é de fundamental importância, ok? Então, eu vou ser breve em falar um pouco da parte histórica do gerenciamento eletrônico de documentos, né? Então, através da evolução, nós passamos por diversas condições e conseguimos ver também que, com o tempo, nós vamos evoluindo em relação à nossa forma de expressar a informação. Se você lembrar bem, há 15 anos atrás, era normal você enviar cartas para amigos, colegas, parentes, e hoje você já não tem mais essa condição, ou até mesmo esse costume de escrever uma carta. Então nós temos hoje a geração do e-mail, né, que é uma forma eletrônica de comunicação. Então nós começamos a ver a nossa realidade, a condição de que a informação e a comunicação ela necessita de agilidade, de tempo. Ou seja, ganhar tempo para se comunicar mais rápido, vender mais rápido, conseguir chegar a esses clientes, ao que realmente a empresa ela tem como valor. Então, a hora que se gastava escrevendo a carta, hoje
nós conseguimos aprimorar e colocar ela de um fator comercial dentro da empresa, que é realmente o que interessa para a gente em relação a clientes e vendas, né, para dar viabilidade à empresa. Então, há quanto tempo, eu pergunto, você não escreve uma carta? Né? É muito difícil. Um formulário à mão é muito difícil. Então, hoje os meios eletrônicos eles se tornaram viáveis pelo preço do dólar, pela queda e pela moeda, viabilidade econômica, o país vem crescendo, com isso dando condições de pessoas das classes baixas e médias terem acesso a essas informações, desenvolvendo ainda mais nosso potencial tecnológico, né? Então, por isso que é uma evolução, foi uma evolução, e a partir de agora as empresas começam a ter um novo ritmo, uma nova forma de ser. Nós podemos citar projetos como a certificação digital, como a nota fiscal eletrônica, que são processos que mexem diretamente com o dia a dia da empresa, dando a ela a condição, em termos de Estado, ou de impostos, ou contabilmente falando, gerir os seus negócios de forma eletrônica, né? E de forma mais rápida, né? Mais ágil, tanto para a Receita, né? Como para a Cefaz, os órgãos que fiscalizam, como também para o cliente, tá certo? Então hoje uma DANF ela é válida, quando você manda, você já emite na hora, tá certo? E você fica livre aí dessa fiscalização, dessa questão da nota fiscal em bloco, que era tão complicada de você gerir. Então a gestão das empresas estão mudando e vai ser necessária essa mudança, não só pelo fator do querer, mas também pela necessidade, pela obrigatoriedade, né? A nota fiscal eletrônica ela vai chegar até a sua empresa. Então as empresas começam a ter uma nova forma de pensar em relação também ao gerenciamento eletrônico de documentos. E para você que está começando esse tipo de negócio, a informação que você deve levar é que isso uma hora vai chegar, isso uma hora vai ter que ser feito naquela empresa, a digitalização, e por isso você tem que ter essa noção de como fazer, dar viabilidade técnica e comercial para esse determinado nicho de mercado. Não adianta chegar no cliente, olhar quantos documentos tem e falar apenas o preço. É muito pouco, é muito vazio isso. Então nós temos que dar viabilidade, montar um protótipo. Muitas vezes a própria digitalização não é possível porque fica muito cara, mas o cliente ele precisa de um sistema, ele precisa ali de uma prestação de serviço de menor porte, ou por demanda, ou ele mesmo fazer, comprar os equipamentos. Então nós começamos a disseminar essa condição hoje. Sua empresa não deve estar focada apenas em fazer a prestação de serviço, mas oferecer uma série de soluções que dê viabilidade à demanda daquele cliente. Mesmo que seja de forma rápida ou básica, a digitalização ela tem uma necessidade direta, que é você ter noção de quanto se pode produzir, para que você possa formalizar a sua proposta, para que você possa comercialmente falar a respeito do assunto. Então, para você desenvolver essa proposta, você precisa ter ideia de quanto tempo você vai levar, de quantos equipamentos você vai precisar, de qual software você vai precisar, de como você ganhar tempo nas etapas de digitalização, quantas pessoas, qual o custo dessas pessoas. Então isso nós chamamos de uma planilha, né, de demonstrativo financeiro. Essa planilha vai estar incluso aí no seu DVD que você vai estar recebendo, e você vai conseguir colocar todos os impostos, todos os detalhes desse negócio, para que você possa saber qual é a sua margem de lucro, qual o seu risco, e você possa dinamizar melhor a sua proposta para saber aonde você pode baixar. O cliente achou caro, vou baixar um pouco mais aqui no tempo, eu ia fazer em 6 meses, vou fazer em 1 ano, eu vou diminuir o tempo para que diminua o custo da mão de obra. Então isso você vai começando a formar e melhorar gradativamente essa planilha e melhorar a sua proposta, dando viabilidade financeira e comercial a esse cliente. Então pessoal, dentro da estratégia comercial e da viabilidade de negócio, nós podemos abrir aqui o leque
do sistema de realizando a pesquisa de mercado, né? Como é que você começa o seu negócio, digitalização, e como você define essa pesquisa de mercado, como você vai saber a sua atuação dentro da sua região. Primeiramente, nós poderíamos citar a condição de se fazer uma pesquisa de quais empresas hoje oferecem esse tipo de serviço na sua região, para que você tenha um conhecimento de que porte de clientes essas empresas estão atendendo, ou seja, qual o tipo de mercado que você vai conseguir atuar e qual o tipo de mercado que essa empresa pode não estar atuando. Conhecer os seus concorrentes é uma necessidade praticamente obrigatória, tá certo? Não para que você diretamente concorra ou faça o papel de falar mal ou dizer que não tem esse serviço ou aquele serviço, mas de você conhecer em que estratégia você vai montar para que o boca a boca, para que o próprio cliente faça a sua propaganda para o seu concorrente. E como você pode ser também um parceiro do seu concorrente. Então essa pesquisa de mercado, ela vai lhe dar essa condição. Ligar para clientes e saber da necessidade e a demanda desse tipo de serviço também é outra forma de pesquisa. Ou seja, ligar para esses clientes, pegar telefones de advogados, de contadores, realizar eventos a respeito do assunto, trazendo nomes para que façam ali essa apresentação de gestão eletrônica, é interessante para você nesse início. É aonde você deve investir o seu tempo e o seu dinheiro. Inicialmente na pesquisa de mercado e também em eventos, aprimorando também o seu conhecimento através de cursos, através de material na internet, através de busca a respeito dessas informações, dessas tecnologias. Eu costumo muito dizer para os meus clientes e os meus alunos que eles procurem dar viabilidade ao negócio comercialmente primeiro. Por quê? Porque a parte técnica ela se torna viável devido à grande quantidade de soluções que se apresentam no mercado. Soluções e também a parte de hardware. Ou seja, dificilmente você não consegue atender um cliente porque você não tem uma solução que consiga fazer o que aquele cliente tem como demanda. Hoje, nós temos condições sim de atender, desde que tenhamos equipes certas, conhecimento certo, parceiros certos, que consigam dar essa base para o seu negócio. É difícil saber se eu vou conseguir trabalhar com sistemas mais complicados, mas é a demanda que faz a oportunidade, né? Então a oportunidade que você vai ter vai abrir a condição de você aprender a solucionar aquela demanda e dar viabilidade comercial à sua empresa. Então realizar a pesquisa de mercado é uma obrigatoriedade desde sempre, tá? E você deve começar a fazer ela a partir de agora, né? Procurando através de meios da informática e também telelistas ou amigos, saber que tipo de empresa está oferecendo esse tipo de serviço na sua região. Outra dica importante é a definição da sua estratégia de mercado. Depois de realizar a pesquisa, você já tem essa condição de definir uma estratégia, de conhecer como você vai trabalhar comercialmente. Vai trabalhar para pequenos escritórios, vai trabalhar para grandes empresas, vai trabalhar servindo de soluções, de software, vai desenvolver um software de gerenciamento. O que é que você vai fazer dentro dessa gama de negócios chamada gerenciamento eletrônico de documentos? Então você começa a definir essa estratégia. Minha estratégia é comercialmente fazer negócio relacionado a um desenvolvimento de um software, vender uma determinada solução, vender uma determinada scanner ou um hardware, não sei. Então você começa, depois da pesquisa, a ver a demanda que existe no seu estado. E essa demanda é que vai dar condições de você enxergar e aprimorar a sua estratégia comercial. Então, para definir essa estratégia, você tem que conhecer o seu cliente, conversar com o seu parceiro, saber como fazer, o que vai fazer, quanto vai gastar
Então essa estratégia já entra novamente dentro daquela planilha do demonstrativo. Você começa a saber como você vai trabalhar, quanto você vai gastar. Então, dentro desse mercado, se não houver um estudo, se não houver um planejamento, se não houver etapas, você começa a atropelar e você não consegue sobreviver. Você não consegue dar continuidade, dar viabilidade. Se você pega um grande negócio no início, é excelente, mas depois quando você for para os menores, você não consegue dar viabilidade financeira à empresa. Isso atrapalha, isso não dá, economicamente não é interessante para a sua empresa e para o seu negócio. Então você tem que começar a saber que quando um grande negócio vem, ele exige que a base seja tomada, que você consiga colocar equipes comerciais atuando, que você faça novos eventos, que você chegue em determinadas pessoas que necessitam daquele serviço ou daquela solução. Então é interessante essa estratégia para você definir qual caminho você vai seguir a partir da pesquisa de mercado, definindo a sua estratégia de mercado. Então, outra questão e outra estratégia que nós trazemos novamente é a estratégia de marketing. Após fazer a pesquisa de mercado e a estratégia comercial, você pensa agora na estratégia de marketing. Como chegar a esse cliente, como esse cliente vai me ver, onde é que eu vou anunciar, como anunciar, quanto gastar, quanto fazer. Então nós começamos a definir esse parâmetro quando nós temos uma ideia desse mercado. Que mercado é esse? Como é que ele se forma? Dentro da minha região, como as empresas compram? Então cada região tem o seu tipo de compra, tem a sua forma de fazer negócio. Então, digamos que você está em Natal, Rio Grande do Norte. Então você tem uma forma comercial de marketing de atuar. Você sabe que em Natal você tem uma característica de produtos que vêm de fora ter maior valor agregado dos que estão dentro. Então você começa a trazer nomes, pessoas que possam dar palestras, que possam entrar em determinados setores, a qual eles vão saber que aquela empresa vindo de fora está começando a atuar. Se você está dentro de Natal e você já desenvolve algum tipo de serviço, já tem alguma empresa, você também já vai saber como fazer essa venda, como fazer essa prestação de serviço. Já fica um pouco mais fácil. Então, se você está no Ceará, é diferente o tipo de compra aqui do cearense. Ele tem uma modalidade de negociação diferente do potiguar lá de Natal. Então, eu vou para Bahia, é uma modalidade completamente diferente dos dois. Então, eu começo a definir para quem eu quero vender, como eu quero vender e como eles vão comprar. Então, se você não tem um sistema de boleto, um sistema de cartão, um sistema de chegar a esse cliente, ele não vai ter nem mesmo como pagar a você. Então, definir essa estratégia de marketing, ela vai desde o princípio, da parte comercial até a venda, até o pagamento, como eu chego, como eu faço, como eu distribuo o negócio, como eu faço ele crescer através de parcerias e de novos negócios. Então você precisa ter essa ideia fomentada em sua cabeça e saber como atuar, como vou atuar, como eu posso verdadeiramente vender esse produto e dar sequência nessa venda até receber o pagamento. A prestação de serviço, ela também pode ser feita de forma descentralizada, ou seja, você sair do seu estado para fazer. É um pouco mais difícil, mas existem licitações e você pode se inscrever, pode atuar e saber ali fazer daquela região que foi atender aquele cliente da licitação, um novo mercado. Então você começa a atuar e essa atuação de marketing, ela felizmente é muito tecnológica. Hoje em dia o marketing na digitalização dificilmente você vai utilizar apenas o marketing de papel, de panfleto, mas você vai ter um marketing digital, com newsletter, com outras Google AdWords, com SEO, ou seja, com formas de que esses clientes consigam chegar até você através dos meios eletrônicos, visto que você também está oferecendo uma solução de e-mail eletrônico. Nós podemos aqui destacar outra questão, né, que eu já falei nos outros tópicos, que é o marketing de eventos e mídia, né?
como é forte essa mídia de jornal eletrônico e como é forte essa mídia de eventos, tá? Ela é um mercado de médio a longo prazo, né? Mas quando você realiza eventos nessa área para a parte pública ou para a parte privada, o setor privado, você consegue a médio e longo prazo saber que grande parte dos seus clientes daqui a 1 ano e meio, 2 anos, foram frutos daquele evento. Então esse tipo de evento fica, o custo é muito pequeno, você consegue dar viabilidade a esse evento e consegue também trazer para você frutos dessa segmentação desses eventos. Então o evento hoje, ele traz para você com certeza, não só na parte social, mas na parte do boca a boca, em saber que aquela empresa presta aquele serviço. E aquela empresa, ela se dispôs a explicar o que é, como funciona. Pode não ser uma realidade daquela empresa no momento, depois ela passa a ser uma necessidade, uma evolução. Então você começa a trabalhar os eventos, começa a trabalhar e disseminar um marketing e começa necessariamente a plantar aquilo que você quer colher para frente. Então nós falamos muito de eventos, principalmente na esfera pública, mas hoje, né, com os advogados buscando a justiça se tornando eletrônica, a parte de contabilidade com nota fiscal eletrônica, então essa parte privada também começa a necessitar fazer esse tipo de trabalho de digitalização e também de gestão. Então você começa a ter possibilidade de fazer eventos conjugados com OAB, com CRB, tá certo? Com conselhos gerais, né? Com CRC. Então conselhos que conseguem desenvolver ali para os seus associados uma nova demanda a respeito de custo, de evento, de soluções. Então leve essa solução, tente fazer parcerias e você vai ver que esses frutos que você vai colher, com certeza esses frutos em médio a longo prazo. Então o mercado de eventos é um mercado aconselhável para você estar investindo e você estar com certeza gastando um pouco de tempo e viabilizando esse tipo de negócio, ok? Bem pessoal, voltando agora, vamos apresentar um novo tópico que é apresentando soluções a seus clientes, né, da área aí privada, tá certo? Então como você atender a esses clientes da área privada, tá certo? Então vamos falar um pouco de como você pode se comportar diante desse cliente tão importante que é o cliente da área privada, certo? A área privada, ele é um cliente necessariamente mais exigente em relação a preço, né? E em relação também a resultado. O resultado que esse cliente demanda, ele é praticamente imediato. Então, para que você tenha condições de conversar com esse tipo de cliente, né, com essa modalidade, você tem que ter um pouco de estratégia comercial, de saber como comercializar o seu serviço ou a sua venda. Então, geralmente é um cliente onde nós precisamos levar um preço consideravelmente mais baixo, tá? Bem, então o cliente privado, ele é mais exigente, ele precisa de informações a respeito do seu lucro, de como você trabalha, ele quer entrar dentro do seu negócio, ele quer saber se os concorrentes, ele vai buscar outros concorrentes seus, ele vai fazer uma busca geral, vai pedir mais propostas. Então, obrigatoriamente, você tem que ir com menor preço, tá certo? E objetividade. Se você conversa muito, se você tenta mostrar de outra forma o que ele quer, você sai do foco. Então, o interessante é que você ofereça o produto ou o serviço diretamente. Como é oferecer diretamente, Justo? É você chegar e já com uma base de preço e viabilidade para o negócio, tá certo? E o valor você pode revelar diretamente, você pode já começar a tratar a respeito de valores desde o início da conversa, porque aí você vê a viabilidade ou não do negócio. Ele mesmo, pelas demonstrações da conversa, a partir daquela questão comercial, ele já vai lhe tratar melhor ou ele já vai dar a entender que ali acabou a visita, tá certo? Então você começa, se ele diz, olha, vamos lá no meu arquivo, vou te mostrar, e você já começa a falar de viabilidade financeira, é uma história. Se você não começar a falar,
ele mesmo vai dar a entender que não tem interesse, ou se você mandar uma proposta, ele vai buscar outros e não vai mais conversar com você. Então, cliente na área privada, você tem que vir estrategicamente dando viabilidade ao negócio, mostrando o preço, mostrando o que pode fazer, mostrando que existem outras formas dele fazer esse serviço, que você pode colocar uma pessoa, que você pode alugar um scanner, que você pode colocar um software, que pode não haver a necessidade de ter esse software funcionando, os arquivos podem estar apenas em PDF. Então, existe uma certa necessidade de conhecer toda a parte de gerenciamento, das suas formas, para que você ofereça para ele exatamente o que ele está precisando, de forma com que ele possa pagar, esteja dentro do seu orçamento. Então, essa é a modalidade, essa é a forma de você gerir negócios na área privada. Então, para você que está começando a oferecer, quando for o seu cliente, vá sabendo a necessidade que eu tenho que atender é preço. E depois a questão da viabilidade de como pagar e forma de pagamento. Então, essa é o conjunto da área privada. O resultado, colocar uma equipe imediatamente para fazer o serviço, ou dispor da equipe para mostrar tecnicamente como funciona o seu serviço ou o seu produto. Esse é o diferencial da área privada, ok? Bem, pessoal, agora vamos para a área pública, né? Como vender para a área pública, como saber realizar serviços nessa área pública, né? Venda, licitações, etc. É uma área de médio a longo prazo, precisa de um trabalho de documentação e burocracia enorme. Então você começa a ter uma necessidade de ter pessoas apenas para essa área consultando, ou você pode ter hoje empresas que fazem esse tipo de consulta de licitações em todo o Brasil e traz para você. Mesmo assim, para levantar essa documentação, para ir atrás de como é a prestação de serviço, quem é que vai fazer, como vai fazer, demora muito. Então você precisa de uma pessoa ligada apenas a essa área. Um estagiário de economia, um estagiário aí da parte de comunicação ou marketing, ou uma pessoa que consiga entender da parte de administração também, o estagiário de administração, para entender como fazer esse serviço, como você vai criar uma forma, ou seja, um dinamismo de dia a dia, estar consultando, fazendo, para que você consiga entender esse cliente em potencial, que é o cliente de licitações. Então, licitação hoje, elas têm diversas aspectos de digitalização, projetos de GED, mas para isso você tem que estar realmente sabendo como funciona, como faz, quem são as pessoas responsáveis. Você tem que estar visitando empresas públicas através, inclusive, da questão dos eventos, começando a disseminar um pouco mais na área pública essa questão da digitalização, visto a demanda gigantesca que eles têm em digitalizar documentos. Então, começando, nós poderíamos falar que para se trabalhar na área pública, a necessidade de uma pessoa cuidando dessas documentações, desse processo burocrático das licitações. Você precisa estar em dia com os seus impostos. Você precisa também de uma publicidade relacionada à área pública. Então, para isso, você precisa definir uma estratégia de como você chega nessa área pública, se através de política ou através de conhecimentos nessa área, network, por aí vai. Então você começa a disseminar. Claro que os valores a se trabalhar na área pública são valores diferentes. Ele não é como um cliente privado, que imediatamente viabiliza ou não aquele tipo de processo. Se ele tem a demanda, ele vai formatar um termo de referência, depois vai começar a lhe consultar mais visitas para ver se tecnicamente se encaixa ao que a infraestrutura da organização, da instituição, e a partir daí ele vai formatar uma licitação. Então, preço, claro que é uma necessidade para que você ganhe aquela licitação, mas você sabe que a composição de um preço na área pública é diferente de uma área privada. Então você vai ter ali os impostos, vai ter ali as características de atendimento aos horários daquela instituição. Então você tem uma estratégia, uma condição de pagamento diferente da área privada.
Então você começa a mudar um pouco essa composição de preço na área pública. Então a área pública ela vai se disseminar através dessa composição. Você vai enxergar quais as exigências desse setor, dessa instituição, avaliar o que tecnicamente pode oferecer e pode se adequar e começar a fazer a prestação do seu serviço na área pública. Não é uma área tão fácil quanto a área privada, porque tem a viabilidade imediata, mas é um mercado de médio a longo prazo que tem uma lucratividade muito alta. Então você pode começar de agora mesmo a compor a sua planilha de preços em relação à área pública. Bem pessoal, agora vamos falar um pouquinho das tecnologias correlatadas dentro do gerenciamento eletrônico de documentos. Vamos citar aqui a respeito de Document Imaging, Document Management e Workflow. Então, o Document Imaging, né, que é a captura, o que você transforma em papel para dentro do transformar em eletrônico. Então, isso é Document Imaging. É um documento sendo transformado em imagem eletrônica. Então, tudo aquilo que vem de fax, que vem do meio de papel e se transforma em eletrônico, eu chamo Document Image. Se eu vou trabalhar com Document Management, é quando esse arquivo ele já nasce eletrônico. Então, se já nasce eletrônico, ele é uma planilha do Excel, é um arquivo do Word, é um áudio, é um vídeo. Então, esse documento é um arquivo DWG, de engenharia. Então, esse documento é um documento que já nasce eletrônico. Ele já nasce eletrônico, ele é Document Management. Então, aí está a diferença. Se eu tenho um captura, Document Imaging. Se eu tenho um documento que já nasce eletrônico, Document Management. A parte de workflow, muita gente complica demais o workflow, fala isso, fala aquilo. O workflow não necessariamente é apenas você ter uma rastreabilidade e dentro dessa rastreabilidade você saber também quem foi que alterou, ou quem usou, ou quem vai autorizar, ou quem vai assinar aquele documento. Então, dentro do trânsito normal daquele documento que você digitalizou, por exemplo, sendo um pedido de compra, esse pedido de compra ele vai ser autorizado por alguém. Então, o setor que recebeu esse fax ou recebeu esse pedido vai passar para a pessoa que vai assinar esse pedido. Assim que ela assinar esse pedido dentro daquele documento, o pedido passa a ser válido e pode ser feito a compra desse equipamento, ou seja lá, o que for a ser comprado, ou seja, a respeito daquele pedido. Então, aquele pedido nada mais é do que vai gerar um arquivo que tem uma assinatura, ou seja, o workflow. Isso o workflow, é o processo de workflow dentro do gerenciamento eletrônico de documentos. Bem, então esse é o processo do workflow, tá certo? É você ter processos funcionando, né, dentro da gestão de documentos através de assinatura e uma rastreabilidade. Isso é a área de workflow dentro de um software ou dentro de uma solução. Você consegue utilizar o workflow dessa forma, né, passando os processos para quem de devido, né, ou assinatura ou aprovação, e isso é a área de workflow. Bem pessoal, agora vamos falar um pouco das etapas da digitalização, certo? Então, inicialmente nós temos a preparação desses documentos. Nós vamos preparar esses documentos de forma organizacional, ou seja, organizar para aí começar o processo de digitalização. Depois do processo de digitalização, nós vamos ter um processo de controle de qualidade desses documentos, ou seja, digitalizei, agora eu quero ver se essa imagem está condizente com a original, ou seja, se tem alguma coisa que eu possa melhorar nessa imagem para que o usuário consiga uma melhor leitura daquele documento. Após o controle de qualidade, nós vamos ter a indexação. Indexação é dar nomes a esse arquivo ou esse documento, de forma que eu consiga depois encontrar esse documento. Então eu vou ter aí uma indexação. Após essa indexação, nós vamos ter a partilha em dois tipos de bancos. O banco de imagem, onde vão as imagens que eu digitalizei, e o banco de dados, ou seja, de dados que eu dei com índices desses documentos. Então eu tenho um documento em imagem e tem os índices que eu coloquei para ele. Então vou ter uma relação entre esse banco de imagem e banco de dados, também chamado de banco de índice. Bem,
A preparação, nós vamos citar algumas questões que vão dentro da preparação, como a remoção dos grampos, a ordenação, restauração, numeração dessas páginas, desencadernação, capas de lotes, ou seja, você distribuir lotes, inclusive com separador de código de barras, para que a sua indexação corra mais rápida, posicionamento dos documentos, ou seja, você de forma horizontal e vertical separar esses documentos em lotes, e a remontagem, que é o que? Depois de digitalizar, depois de indexar, eu vou ter os documentos novamente em papel, eu tenho que colocar num local, então vou remontar esse quadro da preparação. Então as pessoas que ficam responsáveis pela preparação são pessoas que têm a capacidade, o cuidado e a paciência de fazer um trabalho manual que exige muita atenção. Então pessoas com esse perfil conseguem fazer esse trabalho de preparação dos documentos. Então vamos para a próxima etapa, a etapa de digitalização. Então na digitalização eu vou ter a alimentação dos documentos em lotes, eu vou ter a verificação de quantidade de páginas digitalizadas, ou seja, se eu tinha 20, será que eu realmente digitalizei as 20? Então eu tenho ali um número. Eu tenho um controle de qualidade superficial, ou seja, a partir do momento que começo a digitalizar, eu já começo a ter uma ideia de se realmente aquele documento foi digitalizado. Eu tenho a eliminação do verso branco, ou seja, quando necessário eu elimino esse verso branco, se não eu já deixo configurado, se meu software de captura já tem condição de ter essa opção de tirar o fundo branco, ele já vai tirar, senão eu mesmo vou tirar manualmente, se eu vou usar a tecnologia simplex ou duplex do scanner. Então vou ter a separação dos documentos, que eu falei na preparação, que você pode ter folhas separadoras em código de barras, ou então folhas brancas, né, que possam separar esses documentos. Então você vai definir essa estratégia antes, mas é na digitalização que você consegue partilhar essas informações que eu acabei de citar. Vamos falar aqui do controle de qualidade, né? Nós tivemos a preparação, vamos ter a digitalização e agora o controle de qualidade. O controle de qualidade é a verificação da qualidade e fidelidade das imagens digitalizadas. Nós podemos redigitalizar, né, essas imagens que foram rejeitadas por algum motivo, tá certo? Nós poderemos inserir novas imagens, tá certo? Por também outros motivos, e pode também proceder à indexação nessa etapa, ou seja, eu vou observar se foi indexado realmente o número da identidade correta, se foi a pessoa que indexou, ela de alguma forma errou, se qualquer erro ou qualquer verificação é o controle de qualidade quem vai fazer. Vamos falar agora da indexação. A indexação é você dar nome, ou seja, aquele documento que você digitalizou, né? São os campos que você indexou e vai começar a buscar por esses campos. Então, nós vamos ter a digitação dos itens, dos índices nessa etapa, ou seja, digitalizei, preparei, digitalizei, fiz o controle, agora eu vou começar a indexar. Então essa indexação, ela vai fazer com que eu tenha que ter uma margem de acerto muito alta, para que eu possa depois buscar esses documentos. Então existem tecnologias que podem nos ajudar a passar mais rápido por essa etapa, que é a tecnologia de OCR, ICR e código de barras. Eu consigo automatizar através de OCR os campos que hoje estão em texto, ou seja, eu transformo determinada área e reconhecendo essa área como texto, ou seja, em um determinado documento eu quero encontrar um determinado texto, como um campo chamado nome. Então o OCR vai lá, desde que esse nome esteja escrito da forma eletrônica, e transforma esse item antes em imagem em texto, fazendo a indexação por esse índice. O ICR é a indexação, a automatização da indexação em manuscrito, ou seja, se eu tiver documentos manuscritos de letra de forma, eu consigo também capturar através de ICR. Código de barras é ainda mais fácil, mais rápido, ou seja, se eu tiver documentos com código de barras, eu consigo capturar e também fazer a indexação por esse código de barra. Então essas três ferramentas
me ajudam bastante a automatizar a minha indexação, ok? Então essa é a etapa da indexação. Bem pessoal, agora vamos apresentar um pouco de como escolher, né, os seus scanners, né? Como você fazer essa escolha, quais as características que você vai precisar para escolher esse item tão importante no seu sistema de captura. Hoje nós temos vários tipos de scanner no mercado. Nós temos scanner de documentos, scanner de grande formato, scanner planetários, que são scanners para livros, temos scanners específicos para raio-x, microformas, cromos negativos e também transparências. Então, para cada um desses tipos de formatos, nós vamos utilizar também um tipo de scanner. Scanner de documentos, nós podemos verificar diversos e várias marcas também no mercado. Fujitsu, Kodak, Avision, né, que são marcas assim na área de produção desses documentos, tá certo? De scanners de documentos. Né? Então nós temos aí também scanners específicos para livros, scanners planetários, tá certo? E com também diversas marcas, né? Scanners de plantas, né? Que vão ser scanners para documentos de engenharia de grande formato, são scanners maiores, tá certo? E pontos que você pode levar em consideração a escolher o seu scanner: você vai ter o preço, a garantia, os softwares que esse scanner oferece, o suporte, a interface, ou seja, USB, SCSI, qual tipo de interface, e também o fornecedor, né? Então, algumas características técnicas desse scanner, né? Nós vamos ter a resolução e a qualidade, nós vamos ter o recurso de processamento, a velocidade desse scanner, se ele é duplex, ou seja, duplex se faz frente e verso em uma única puxada pelo alimentador automático, se ele oferece monocromático e colorido, se ele tem um alimentador e tem a capacidade de ser acoplado a uma mesa, qual o ciclo diário desse scanner, quantas páginas ele pode fazer por dia, o tipo de sensor que ele utiliza para separar as páginas, ou até um sistema de sensor ultrassônico, e outros opcionais, como a digitalização de cartões, ou a digitalização de cartão de visita, né, RG, CPF, etc. Então essas são as características que se busca em relação a um scanner, ok? Bem, como aumentar a produtividade do seu scanner, né? Então nós podemos citar aí a preparação, né, adequada dos documentos, posicionamento correto dos documentos, separação por gramatura e tamanho, limpeza dos roletes e borrachas. Para vocês terem uma ideia, 92% dos atendimentos que nós fazemos aos nossos clientes são provenientes da não limpeza desses consumíveis, de não ter o cuidado necessário com a limpeza desses componentes. Então nós sugerimos aí que vocês tenham essa limpeza com esses scanners, tenham cuidado de limpar, de estar sempre mantendo devidamente limpos, né, pela rotatividade de papel, fica muita sujeira, então a gente acaba tendo que falar isso para os clientes: cuidado, muito cuidado com a limpeza. A troca de consumíveis dentro da especificação do fabricante, o posicionamento correto do operador na mesa, tá certo? A parte de ergonomia, o posicionamento do teclado, do mouse e também do monitor, ok? Bem, pessoal, vamos continuar aqui com algumas dicas, tá certo? Da parte de digitalização. E uma das dicas de uso, né, das estações e também do software, do scanner, tudo isso, nós orientamos aqui que o software que você escolha na área de captura ou de gerenciamento tem uma interface amigável, né, que você consiga facilmente mexer nos comandos, tá certo? Que tenha um manual em português, tá certo? Que você consiga disseminar isso entre os seus funcionários. Outro dado interessante é a facilidade de ajuste do software. A solução que você vai escolher precisa se ajustar a diversas demandas, então é interessante que você também consiga customizar algumas coisas em relação a esse software, algumas opções, itens como indexação, os campos da indexação, eles sejam completamente ajustados, ou seja, customizados. É interessante o uso de monitores acima de 17 polegadas, tá certo?
para que você tenha uma área geral de trabalho boa para ver a imagem, ver alguma interferência. Então, monitores acima de 17 polegadas, né? E você tem também uma limpeza de aspirador de pó nos scanners, também nos teclados, tá certo? A manutenção dessas estações é que vai dar também viabilidade aos seus itens de hardware, que vai dar continuidade, ter uma boa manutenção, cuidar, tá certo? Isso é bastante interessante. Utilização de no break, né? O estabilizador também é interessante, tá ok? Você utilizar no break ou estabilizador para utilizar nas estações, nos scanners, tá ok? Rede elétrica sem ruídos, né? Que você tenha uma rede elétrica realmente que consiga satisfazer a amperagem exigida, tá certo? Para utilização, trabalho. E um ambiente controlado, uma boa temperatura, um ar-condicionado, você ter uma condição boa de trabalho, é um item interessante aí para você que está montando o seu birô de digitalização. Pessoal, outras dicas de software, tá certo? Em relação à escolha do software, você escolher sistemas que utilizem a parte de automação e indexação e controle de qualidade, que sejam cadeias separadas, tá certo? Que você consiga desmembrar, tá certo? Que não sejam processos contínuos, ou seja, apenas de um operador, possa ser de um ou mais operadores, tá certo? A redigitação com recurso de processo da imagem, ou seja, você vê a imagem e conseguir indexar ao mesmo tempo, sem precisar estar olhando para o documento físico. A compressão em preto e branco, tá certo? Que você pode usar em TIFF, tá certo? A compressão CCI TT G4, tá ok? Uma compressão colorida, né? Com tons de cinza, você tem um JPG, um JPG 2000. Os formatos de arquivos, você tem a condição de trabalhar perfeitamente com exportação ou importação de TIFF, PDF e outros. Automatização via OCR, ICR, OMR, código de barras. A validação de dados, você ter que customizar itens, ou seja, indexações, itens de indexação, o parâmetro de indexação e ter uma validade, uma validação de CNPJ, de CEP e por aí vai, de endereço. A digitalização, a digitação via imagem com recurso de zoom, ou seja, você utilizar a imagem como recurso de indexação, novamente sem usar o documento físico. Né? A correlação com banco de dados, ou seja, você tem vários bancos de dados interligados dentro desse sistema. O controle, a segurança, os níveis de acesso, tá certo? São itens importantes dentro dessa escolha do seu software de digitalização. Então são itens que nós geralmente colocamos para que você faça uma boa escolha no seu software de captura ou de gerenciamento eletrônico de documentos. Bem, pessoal, falar agora sobre segmentos de mercado, certo? Então, dentro dos segmentos de mercado, nós podemos tratar aqui dos bancos, das seguradoras, do governo, tribunais, hospitais, advogados, escolas, universidades, comércio, indústria e serviços. Então, esses são alguns segmentos desse mercado de digitalização e de GED. Então, dentro de um banco ou seguradora, você pode utilizar a logística aí de cheques, back-office, departamento jurídico, abertura de conta corrente, prontuário de RH, contratos de câmbio, tudo isso você vai precisar estar utilizando um sistema, tá certo? Ou oferecendo. Todos esses itens que eu citei são itens que diretamente trabalham com a digitalização porque tem uma entrada em papel muito grande. Sinistro, apólice de seguros, então dentro dos bancos e seguradoras você pode procurar esses clientes para fazer essa digitalização. Especificamente esses setores eles têm a carência desse tipo de serviço. Dentro do governo municipal nós temos os processos administrativos, nós temos as multas. Dentro do estadual nós temos a junta comercial, Secretaria de Segurança Pública, o projeto Fronteira, tá certo? Do federal nós temos o IBGE, que é o censo, e também concursos onde você pode ter um OMR fazendo a parte de validação de dados, tá certo? Nós vamos ter aí nos tribunais também, Tribunal Federal, Trabalho, Eleitoral, Tribunal de Justiça, que tem, pelo menos no estado do Ceará, evoluído bastante para a parte de processos digitais, tá certo? Os processos, as bibliotecas, os recursos humanos. Falando dos hospitais e clínicas, nós temos os prontuários dos pacientes, nós temos exames, raio-x, prontuário também dos recursos humanos,
Dentro do advogado, né, dos advogados, dos escritórios de advocacia, processos, contratos, diário oficial, biblioteca. Escolas e universidades, nós temos ponto A de alunos, contratos, vestibular, apostilas, RH. O comércio, indústria e serviços, contrato de financiamentos, notas fiscais, ponto A de recursos humanos, manuais técnicos, desenhos e contabilidade dentro da parte de comércio, indústria e serviços. Então, você consegue ver que nós vivemos realmente nesse mundo digital, tá certo? Onde o acesso à informação é um diferencial, citando esses setores, parando um pouco para analisar um de cada vez, você vai ver que eles são setores principais da nossa cadeia de serviço e do dia a dia do comércio. Bem, pessoal, vou apresentar agora alguns fatores que fazem, que contribuem para você perder um cliente, tá certo? 1% é por falecimento, certo? Então, você perde 1% porque esse cliente faleceu. 5% é a mudança de endereço. Você mudou de endereço e aí ele não consegue mais te encontrar, tá certo? 5% por amizades comerciais. 10% por maiores vantagens de outra empresa, normalmente o preço. 15% por reclamações não atendidas ou desapontamento com qualidade do serviço ou produto. 65% por indiferença no atendimento e má qualidade do serviço prestado. Ou seja, o atendimento da empresa deve ser algo direto, deve ser algo sério, feito e característico, devidamente selecionado. Ou seja, a pessoa que vai dar o primeiro atendimento, para quem é que vai repassar a ligação, qual o contato que o diretor tem, direto ou indireto, qual o tempo de resposta de e-mail. Então isso vai ser um diferencial que vai fazer com que você não venha a perder aí a sua clientela. Bem, pessoal, aqui nós temos um scanner AV220, foi um dos primeiros modelos da Vision dessa série 220, né? Eu vou apresentar aqui alguma coisa a respeito para vocês terem uma ideia do como é que se comporta a parte de hardware do scanner, tá bom? Então esse scanner aqui, ele tem essa bandeja frontal onde os documentos vão ficar acomodados, tá ok? Nós temos também essa bandeja que é chamada de ADF, que é o alimentador automático. Aqui que eu vou colocar minhas folhas, né, para que elas sejam digitalizadas. Essa parte lateral nós temos aqui um botão, uma série de botões, tá certo? Para fazer funções determinadas, ou seja, escolher funções sequenciais, cancelar a digitalização ou mesmo escanear. E aqui nós temos um LED que avisa se o scanner está pronto ou não para executar essas tarefas. Nós podemos ter várias programações, tá certo, desse scanner, ou seja, 9 programações diferentes, ou seja, número 1, PDF colorido, número 2, PDF preto e branco. Então nós não precisaríamos operar o computador em si, ou seja, só a máquina já entenderia como digitalizar e como arquivar esse documento, né, esse arquivo que nós vamos digitalizar. Então, além dessa bandeja e dessa bandeja de saída e do ADF, além dos roletes, ok? Ficam mais nessa região, esse rolete principal do ADF, tá certo? Que é um roller muito utilizado e realmente tem uma troca efetiva, né? Assim, pelo menos a cada 200.000 digitalizações nós trocamos esse rolete. Tem outros roletes menores, tá certo? Quando nós temos aqui um sensor ultrassônico, quando existe, nesse modelo aqui nós não temos nenhum tipo de sensor. E essa lingueta que nós chamamos de pad, tá certo? Tá ela aqui, tá certo? E você consegue trocar facilmente essa peça, né? Quando necessário, é uma peça de custo muito barato e que nós trocamos geralmente a cada 50.000 digitalizações. Então ela vai ser utilizada exatamente para separar esses documentos quando der entrada na bandeja principal. Então esse aqui é o seu scanner, esse scanner aqui faz 20 páginas por minuto e obviamente 40 imagens por minuto por ser um scanner duplex. Então um scanner que nós utilizamos aqui na empresa desde 2007 normalmente e já fez 1.200.000 páginas
e até hoje nós trocamos 3 pads e um rolete, e ainda continua em plena utilização. Então essa é a apresentação básica de um dos equipamentos aí da Vision, o Scanner AV220, ok? Bem pessoal, nós vamos encerrando por aqui, né, esse pequeno treinamento a respeito de digitalização, de gerenciamento, de scanners, tá certo? Para lhe dar uma orientação melhor de como começar a montar a sua empresa, o que é que você vai precisar realmente, tá certo? Eu fico à disposição para o que for preciso através do e-mail, que já vai aparecer na sua tela, os telefones, e fico à disposição para responder alguma pergunta ou sugestões, críticas, e espero vocês aí nas próximas aulas, nossos encontros geralmente aí nas conferências, e gostaria de agradecer a todos os nossos fornecedores, clientes e a vocês alunos que compram o nosso material, estão sempre conosco acompanhando e vendo que nós estamos cada dia mais viabilizando novos negócios, novas empresas, novos empresários, novos empreendedores e ajudando vocês a aplicar realmente o dinheiro da forma correta e sem nenhum tipo de ganho acima do que é permitido, tá certo? Então, boa sorte para vocês, sucesso, estarei sempre à disposição para responder, para ajudar e colaborar com vocês nessa nova etapa. Tudo de bom e um abraço aqui do Justo. Até breve.